Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, esse é o Boletim AV especial de sábado, então eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e, claro, compartilhar o vídeo. É só copiar o link e jogar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. Eu tô chegando aqui nesse domingão para trazer aqui muitas opiniões do canal Atenção Vascaínos. Muito torcedor fica perguntando, caramba, o Vasco não vai contratar, a janela já está se fechando. E aí a pergunta que eu faço aos meus companheiros aqui do canal Atenção Vascaínos é essa: se o Vasco, por exemplo, tiver que investir um dinheiro para trazer um grande reforço para a equipe visando ainda essa temporada 2021, qual seria o maior investimento? Para qual posição o Vasco está mais carente de um grande reforço? E essa pergunta eu fiz a todos os companheiros aqui do canal Atenção Vascaínos e você confere agora a opinião de todos eles. Alô, amigos! Alô, turma! Emerson, você me faz uma pergunta sobre para qual posição deveria se fazer um maior investimento. Emerson, eu vou dar uma opinião que talvez seja muito diferente da que muitos pensem. Eu acho que o que o Vasco precisa, o Vasco não pode contratar. O Vasco precisa de atitude, o Vasco precisa de jogadores afim. Você pode até trazer um jogador que não seja o melhor dos mundos, mas que você tenha um jogador de caráter, um jogador de formação, um jogador afim de vestir a camisa e honrar a camisa. O torcedor do Vasco, é claro, quer craques, quer jogadores espetaculares, quer jogador fora de série, mas o jogador, para o Vasco e para o torcedor do Vasco, basta isso, precisa estar afim de jogar no clube, precisa ter alma, precisa se indignar com as derrotas, precisa buscar as vitórias incessantemente. Tecnicamente falando, acho que o Vasco precisa de muitas posições. O Vasco não tem um lateral esquerdo, o Vasco precisa de um grande zagueiro, o Vasco continua sem um grande volante, o Vasco precisa de um meia de criação e precisa de um atacante de velocidade. São muitas posições, sim, muitas posições. Mas eu diria que nenhuma posição dessas valeria a pena se nenhum jogador que fosse contratado estivesse com o espírito dos que estão hoje, dos que estão nos últimos anos no Vasco. O jogador que o Vasco precisa é um jogador chamado atitude, jogador chamado coragem, jogador chamado alma. Se a gente pudesse escalar o Vasco com alma, coragem, vontade, intensidade e respeito, quero ganhar, quero vencer, não posso perder à toa, tô afim, vou ser campeão, chega disso, seria o melhor 11 para o Vasco. Grande abraço, bom dia a todos. Fala, galera ligada nesse Boletim AV. Qual é a posição que o Vasco tem que fazer o maior investimento para essa Série B? É uma pergunta difícil, porque o Vasco tem carência em todos os setores. O Vasco precisa de um zagueiro rápido, urgente. O Vasco precisa de volante que tenha uma maior capacidade de marcação e que seja bom no jogo aéreo. O Vasco precisa de atacantes de velocidade e o Vasco precisa de um meia para dividir a responsabilidade com o Marquinhos Gabriel nessa equipe. Se eu pudesse escolher apenas uma posição, seria de um meia. Um meia com capacidade de finalização de média e longa distância, um meia bom na bola parada, um meia que pise na área, que ache os atacantes. Eu vejo essa equipe do Vasco com muita dificuldade na hora da criação das jogadas. Um abraço, galera! Olá, torcedor vascaíno ligado aqui nesse Boletim AV. Bom, qual posição eu acho que o Vasco deveria investir mais dinheiro em uma contratação? É claro que uma contratação não resolveria o problema do Vasco nesse momento. A gente vê que existem muitas necessidades em diversos setores, desde o ataque até a defesa. A gente fala muito aqui da necessidade da contratação de um ponta, um jogador rápido, de velocidade, que consiga fazer transições, mas para mim, nesse momento, o Vasco deveria investir na contratação de um zagueiro técnico, rápido também, inteligente, que saiba se posicionar. Eu acho que o Vasco está pecando bastante nisso e uma contratação de um jogador para essa posição iria dar um pouco mais de tranquilidade ao sistema defensivo. Mas como eu falei, só reforçar a defesa também não vai adiantar, tem necessidade em outros setores. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais.
Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site ultimaproteção.org. Ultima, a sua necessidade é a nossa realidade. Pô, se eu pudesse escolher um jogador só, eu escolheria ali um meio articulador, né? Aquele cara para ser o cérebro do time, para achar os companheiros em situação de gol, na bola parada ser uma opção, né? Cobrando escanteio, cobrando falta direta. Mas a gente sabe que esse tipo de jogador é muito raro no futebol de hoje em dia, né? E até por isso os poucos que tem são super caros, fora da realidade do Vasco. Então é meio impossível, né? Esse jogador que eu gostaria de ver no Vasco. Então, sendo um pouco mais realista aqui e pragmático, como esse jogador não é opção, eu optaria por um jogador, um atacante de lado, de preferência de perna esquerda, porque para a direita a gente tem vários jogadores, que realmente fosse um diferencial, né? Que procurasse a linha de fundo, né? Tocasse a bola para trás, procurando o Cano, ou ser uma dupla pro Cano mesmo. A gente tem um jogador matador, que nem o Cano de centroavante, e não tem um companheiro de lado ali que consiga realmente municiá-lo. Isso prejudica demais. Então, sendo um pouco mais pragmático, meu jogador seria um atacante de velocidade, de lado de campo, e com uma qualidade também, né, de finalização e assistência pro Germancano. Que nome é esse? Não sei, mas seria o jogador que eu ia procurar. Fala, galera ligada no Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. O Vasco é o time do Kleber Machado, né? Hoje sim, hoje não. Hoje sim. Fica ali 2 pontos, 1 ponto, entra no G4, 2 jogos depois sai do G4, né? Não conseguiu ainda terminar uma rodada no G4 e falta apenas uma rodada para terminar o turno. Então tem que contratar. Eu acho que você não precisa contratar 10, 12 jogadores. Eu acho que você não precisa. O que o Vasco tem hoje, o Vasco tem obrigação de mostrar mais. Os jogadores precisam jogar mais, porque eu acho que é disparado o melhor elenco no papel, né, da Série B. Então eu acho que esses caras têm obrigação de dar mais. Mas eu iria ao mercado para contratar jogadores para realmente entrarem no time para jogar. Para compor, eu acho que você fica com o que tem lá, você aposta nos garotos. Agora, para trazer mais experiência e trazer mais peso a esse time, eu traria um zagueiro, porque a contratação do Hernando obviamente não deu certo. Traria um meia de ligação para jogar junto com o Marquinhos, ou revezar com ele, ou o Marquinhos trocar de posição. E traria um jogador de velocidade. Eu acho que são as prioridades do Vasco. É lógico que se você puder trazer um lateral esquerdo, um volante, um lateral direito, mas eu acho que seriam aí situações mais para compor. Porque eu acho que pro time principal eu iria nessas peças que eu falei. Valeu, gente. Bom domingo pra vocês, se cuidem, beijos, saudações vascaínas. É isso, galera. Tá aí a opinião de todos eles. A minha é a seguinte, cara. Acho que se o Vasco tiver que fazer um grande investimento, tem que ser um jogador de meio campo, um camisa 8 ou um camisa 10, mas um cara que chegue e tome conta do meio campo, como foi em várias passagens do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, em 2009 com Carlos Alberto, em 2014 com Douglas, em 2016 com o Nenê, ou, por exemplo, até como foi em 2019 com Fred Guarim. Acho que o Vasco tem que contratar e investir pesado um jogador que tome conta do meio-campo do Vasco e vai ajudar muito a molecada a ter mais rendimento jogando na equipe principal. Essa é a minha opinião. E a sua? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E você que chegou até aqui e ainda não fez os meus pedidos, faz o seguinte, dá o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, se inscrever no canal e sempre compartilhar os nossos vídeos. E você também pode conferir o nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima do mais comentário feito pelo Flávio Dias nesse domingo, com certeza você vai gostar bastante. Grande abraço, ótimo domingo, amanhã tem Bom Dia Gigante e a nossa tradicional live de segunda-feira será praticamente um pré-jogo da decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17. Confere lá, 7h30 da noite, no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera, tamo junto, valeu, bom domingo, valeu, fui!